Viver Sistêmico, com Nayara Della Vecchia. Apoio Cultural. Nayara Della Vecchia, terapeuta. Bom dia, feliz ano novo! Querida, feliz ano novo para você, para todos que estão nos acompanhando. Que alegria Amém. Estar aqui hoje, nessa terça linda, com uma cara de verão maravilhosa, né? É isso aí. Nayara, combinamos hoje pela manhã, né, de retomarmos um pouco essa questão aí do tema, de uma forma abrangente, só para te dar uma recapitulada, para a gente ter bem presente, porque os próximos quadros aí a Nayara vai trazer essas questões, para a gente olhar, acolher, né, se perceber e aí buscar... a cura, né? Como a gente fala, buscar olhar para esse sentimento para tentar se melhorar, né? Evoluir um pouquinho, é um passinho de cada vez, né, minha gente? Não tem mágica, mas é só identificando que a gente consegue dar os primeiros passos, né, Nayara? Contigo. É isso aí. Então, quando iniciamos o quadro, nós iniciamos falando das feridas emocionais, que são 5. E naquele momento nós falamos da ferida emocional da rejeição, que é a primeira ferida emocional que ela pode acontecer quando nós estamos na barriga da nossa mãe, nesse período até 1 ano de idade. E cada vez que nós estamos conectados a uma ferida emocional, nós usamos uma máscara para esconder essa dor. No caso da ferida emocional da rejeição, e eu comentei lá no primeiro encontro, a máscara que a pessoa usa é a máscara do escapista. Então, são pessoas que escapam, que querem passar despercebidas, que querem ser quase invisíveis, escapam das situações, ou aquela pessoa muito tímida, muito fechada, muito retraída. Então, naquele momento, nós falamos sobre isso. Depois, no outro encontro, era o encontro que antecedia ali o ano novo, então eu falei sobre metas. E hoje nós estamos retomando a fala sobre as feridas emocionais. E hoje nós vamos falar sobre 2 feridas. E para nós iniciarmos esse nosso bate-papo aqui hoje, eu quero que você pense o seguinte: você conhece aquela pessoa que é muito dependente do outro? Aquela pessoa que está sempre no papel da vítima? O que será que ela está querendo nos mostrar? Isso é um sintoma. E por trás de todo sintoma existe uma razão para essa pessoa ter esse comportamento. Então, essa pessoa que geralmente tem esse comportamento da vitimização ou do abandono, ela está conectada com a ferida emocional do abandono. Ela é uma pessoa que geralmente ela não consegue conquistar nada sozinha, porque ela depende, ela sempre vai buscar o outro para tentar auxiliar ela. Então, ela sente que ela não tem força para seguir, para olhar para os seus filhos. E por que isso acontece? Porque lá na infância, essa pessoa, em algum momento, ela ficou sozinha. E então, ela não conseguiu elaborar muito bem isso dentro dela. Gente, as crianças, elas têm uma percepção totalmente diferente da do adulto. Então, nem sempre o fato em si que acontece vai ter a interpretação correta da criança. Então, muitas vezes, por uma necessidade dos pais em precisar sair, se ausentar, ou pelo trabalho, ou por uma doença, então, geralmente, essa ferida ela está conectada a esse fato, a essa percepção que essa criança teve de ser abandonada pelo pai ou pela mãe. É sempre nessa ferida, sempre o pai ou a mãe estão ali envolvidos. E hoje, essa pessoa, então, ela está conectada com essa ferida. Então, são pessoas que trazem no cenário da vivência delas as características da vitimização. E aí, gente, quem são essas vítimas, né? Como é que elas se comportam? Geralmente, essa pessoa está presa na dor lá da infância, na dor do abandono, usando essa máscara de ser dependente do outro, buscando sempre o aval do outro para fazer alguma coisa e carregando ainda o fardo de ser
A vítima, gente, é aquela pessoa que engendra todo tipo de dificuldade na vida, principalmente através das doenças. Então, ela é uma pessoa sempre muito doente. Quem está na ferida do abandono, geralmente se vitimiza também por meio das doenças. Por que das doenças? Porque as doenças, de uma forma, isso tudo é inconsciente, tá, gente? Não é porque a pessoa quer fazer isso ou é intencional que ela faça isso, mas é um mecanismo que ela traz para que ela chame a atenção das pessoas que estão ao redor dela. Então, ela adoece para chamar a atenção. Por quê? Porque inconscientemente ela sente que faltou uma nutrição emocional suficiente do pai ou da mãe. E aí vai depender muito de quem é essa pessoa que está nessa ferida emocional. É uma pessoa também que dramatiza muito. Por exemplo, se alguém se atrasa, se alguém combinou um compromisso e se atrasa, essa pessoa logo ela aumenta muito essa questão. Por exemplo, essa pessoa não está chegando no horário porque deve ter acontecido pior. Então, ela vai para os extremos do pensamento. Ela não pensa assim, olha, não, pode ser que ela se atrasou, pode ser alguma coisa, não. Pode ser que tenha se acidentado, que tenha morrido. É algo muito extremo, então é um drama muito grande. As pessoas vivem seus dramas, né, gente? A gente não pode tirar isso de cena, porque geralmente as pessoas dramatizam muito. E ela também enxerga nos problemas das pessoas uma possibilidade para salvá-las. Então, geralmente, é aquela pessoa que está sempre olhando quem tem problemas, porque ali é uma forma de ela se aproximar e tentar resolver esses problemas. Para que ela faz esse movimento? Para receber elogios, para não se sentir abandonada. Então, geralmente, essa pessoa ela é a mãe de todo mundo, ou ele é o pai de todo mundo. Para quê? Para se sentir importante. Já que lá na infância, dentro dela tem um registro de que ela se sentiu abandonada. Então, essa pessoa hoje, na idade adulta, ela sempre vai buscar se sentir importante para receber aprovação e elogios da outra pessoa. E o maior medo de quem está nessa ferida emocional, imagina, né? Se lá na infância eu me senti abandonada, hoje, na minha idade adulta, como homem e uma mulher, o meu maior medo é a solidão. Né? Por quê? Ela já sentiu todo esse fardo, toda essa dor lá atrás. Esse medo, na verdade, faz com que ela se coloque, esse medo da solidão faz com que ela se coloque a serviço das outras pessoas, à disposição para tudo, para não ter contato com a solidão. Então, ela vai sempre ficar dependendo do outro para não se sentir só. Está sempre esperando migalhas da vida. Lá na infância, essa ferida, ela se instaura, né? A gente vai olhar para a raiz, né? Onde é que é a raiz disso? É quando a criança tem por volta de 1 a 3 anos de idade. Geralmente, nessa faixa etária. Nas meninas, vai acontecer a sensação do abandono, de ter sido abandonada pelo pai. E nos meninos, ele carrega a sensação de ter sido abandonado pela mãe. Então, é do sexo oposto. Nas meninas, com o pai. Nos meninos, com a mãe. Tá? E, geralmente, essas pessoas que estão nessa ferida emocional, elas também trazem características no próprio corpo. Geralmente são pessoas que têm uma musculatura mais fraca, um corpo mais pequeno, trazem muitas dores nas costas, asma, bronquite e doenças raras e incuráveis. Lembra que o objetivo do inconsciente é chamar a atenção? Então, ela também pode atrair para ela doenças muito graves e incuráveis como uma forma de ser acolhida, de ser vista, de não ser mais abandonada, para não ficar só, pois o medo dela é a solidão. Como é que
seria um caminho de cura para quem está nessa ferida, depois, claro, de olhar para isso através da constelação familiar, de um processo terapêutico? Como é que a gente vai saber se essa pessoa já consegue se desvincular dessa ferida? Quando ela começa a perceber que ela não precisa mais de todo mundo e que ela consegue se virar muito bem sozinha, com a própria companhia. E aí vem a troca do medo da solidão pela solitude, né? Porque a solitude é eu gostar da minha própria companhia, eu gostar de estar sozinho, de estar na minha caixinha do nada, né? Me conectando às minhas questões. Então, quando a pessoa ela já está nesse nível, isso significa que ela já está conseguindo lidar muito bem, se desvinculando ou ter curado, de fato, essa ferida emocional do abandono. E aí, então, ela deixa de ser dependente, deixa de ser a vítima, né? De buscar situações para salvar os outros, deixa de ser o pai, de ser a mãe do outro. Entendi. Tô aqui analisando, né? Analisando. Esse quadro da Nayara é para a gente ver e rever muitas vezes, né? Porque tem situações, né, Jô, que não estão conectadas com a gente, mas a gente conhece pessoas que agem de determinada forma, e aí a gente tem a oportunidade de compreender para que aquela pessoa está fazendo o que ela faz. Ela não faz isso por nada, né? Existe uma razão, uma dor emocional, algum gatilho que faz com que ela faça, com que ela age de determinada forma. Eu entendi muito essa percepção, assim, né, do outro, nas primeiras vezes em que eu tive contato com a constelação familiar, que é quando a gente entende, né, que o pai e a mãe da gente também já foi criança, também já foi adolescente, né? E que os pais dos meus pais também já foram criança e também já foram adolescente. Quando essa ficha cai, aí, tipo, parece que abre, para mim aconteceu assim, né? Parece que abre uma cortina, assim, de um teatro, sabe? Aquela cortina pesada, de veludo, escura, e aí abre e clareia tudo. Porque, claro, né? A gente tem a lembrança dos pais da gente já grandes, né? Adultos, e a gente vê eles como pai e mãe. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, principalmente para jovens, assim, e tal, é se atentar de que o pai e mãe, antes de terem esses papéis, existe ali um homem e uma mulher, existem ali seres humanos, né? Que precisam ser vistos desta forma. E aí, quando a gente traz aquelas culpas, ai, mas por que minha mãe fez isso? Ai, mas por que meu pai me tratou assim? Por que eu fui abandonada? Por que a minha mãe não me quis? Por que não sei o quê? Mas aí a gente começa a olhar essas pessoas como pessoas, não como pai e mãe. Como pessoas, né? Que também tiveram seus traumas, que também têm suas feridas emocionais, né? E que os pais deles também tinham, que os pais dos pais deles também tinham, e aí tu vai indo lá para sei lá quantas gerações. Aí pronto, aí tu começa a entender as coisas, né? Por que tu tem? Aí é que eu sempre digo, com as minhas filhas que eu brinco, né? Eu digo, olha, ai mãe, que não sei o que, Deus disse, olha, eu tô cuidando a minha criança, vocês vão curar de vocês. E os filhos de vocês vão curar os de vocês, porque a gente não é perfeito, né? Não existe pai e mãe que não cometam um erro, ou que às vezes numa fala, não é a intenção, mas ali de repente pode estar. Por exemplo, a questão do abandono, eu só fui entender agora, gente, eu tenho 53 anos, há muito pouco tempo que eu fui entender que eu tinha um sentimento de abandono em relação ao meu pai, porque ele
morreu quando eu tinha 17 anos. E naquela época eu não senti isso como um abandono. Mas hoje, na minha vida adulta, eu entendi que eu me senti abandonada. Poxa, por que tu foi tão cedo? E me largou aqui tão menina, e eu precisava tanto de um pai em tantos momentos da minha vida. Mas eu só fui entender isso agora, né? Aí tem que fazer o quê? Pegar essa menininha, essa adolescentezinha de 17 anos e conversar com ela, né? Fazer ela olhar, fazer essa mulher, né, hoje de 50, vamos trazer para ti aí, essa mulher de 53, ter esse encontro com essa adolescente de 17. Né? E dizer para ela, olha só, agora é comigo, eu estou aqui com você. Tudo que você precisar não é mais com o pai ou com a mãe, agora eu cuido de ti. E aí, Jô, tu trouxe ali uma questão de que às vezes a criança passa por os pais têm atitudes né, com essa criança, assim, pela força do hábito, não intencional, porque sempre, né, a maioria das vezes não é intencional, né, ninguém vai querer prejudicar o seu filho, né, depende aí se a gente tem aí na família uma mãe narcisista, uma família narcisista. Daí é uma outra questão que dá pra gente falar de outro dia. Mas essa ferida emocional que eu quero trazer agora para vocês, que é a ferida emocional da humilhação, ela é uma ferida emocional que ela também traz nas suas raízes o sentimento de que essa criança ela foi humilhada. E como eu já falei lá no primeiro encontro, né, Jô? Impossível criar filhos sem gerar traumas. Não existe. Pai e mãe, por favor. Não tem como. Nós vamos fazer o nosso melhor. Isso é importante tu falar, tu trazer isso. Não tem como eu evitar, eu colocar essa criança numa redoma. Não, ela precisa viver, ela precisa sentir o baque da vida, né? Porque a vida não é só coisa boa, né? Tem muita coisa ali que ela vai ter que dar de cara, ela vai ter que achar mecanismos dentro dela para ela sair daquilo ali. E é só na convivência, nas relações, que ela vai conseguir estabelecer isso dentro dela. Então, a ferida emocional da humilhação, ela também nasce na idade de 1 a 3 anos. Porém, ela vem geralmente de pessoas que estão cuidando do desenvolvimento físico dessa criança. Então, aí pode ser estar vinculada a uma babá, a uma cuidadora, o avô ou a avó, e não necessariamente a mãe ou o pai. E essa ferida emocional, ela vai trazer... como é que ela começa, como é que ela inicia? Com situações em que essa criança... ela se sentiu humilhada. E aí pode ser uma piada, uma exposição na família ou no meio social, situações em que a criança sentiu vexame. Isso aqui foi um vexame, eu fiz uma coisa feia. Ou até situações em que, por exemplo, essa criança estava, vamos lá, brincando com o próprio cocô. Fez cocô e estava lá brincando com o cocô, com o xixi, e alguém chegou lá e riu, e falou mal, debochou. Então, pode ser que a criança fique com esse registro dentro dela de se sentir humilhada, de se sentir constrangida. E essa pessoa, quando ela se torna adulta, o que ela vai fazer? Ela vai planejar se machucar, se castigar, antes que o outro faça. E aí a gente para e pensa, que pessoa em sã consciência buscaria a dor? Sim. Então a gente entende que são situações, são mecanismos inconscientes, né? Então essa pessoa ela vai atrair pessoas, na vida adulta, atrair pessoas ou situações que vão lhe causar dor. E essa pessoa geralmente ela faz tudo para que os outros gostem dela. E qual é a máscara que essa pessoa usa para esconder essa dor da humilhação que ela teve lá na infância? Ela usa a máscara do masoquista. Quem que é o masoquista? O masoquista é aquela pessoa que a gente diria que gosta de sofrer. Tem muitas situações de casamentos, de relacionamentos,
que a gente... Tem pessoas que julgam e dizem assim, eu não sei o que aquela mulher faz naquele relacionamento. Parece que ela está pedindo para apanhar daquele cara, ela já não sabe que aquele cara é violento, só que ela não consegue sair daquilo ali. Justamente porque ela está vinculada a uma dor lá do passado. Enquanto ela não olha para isso, talvez ela não consiga sair desse sofrimento, desse masoquismo, dessa... Então, assim, ela busca situações para que as pessoas controlem ela, para que as pessoas manipulem sempre ela, né? Então, o masoquista nada mais é, aquela pessoa que gosta de sofrer nada mais é do que aquela pessoa que está fortemente vinculada a essa ferida emocional da humilhação. Qual é o maior medo dessa pessoa? É o medo dela, é o medo da liberdade. Na ferida emocional do abandono, antes que nós falamos, o medo era da solidão. Agora, na ferida da humilhação, o medo é a liberdade. Por quê? Porque lá atrás ela tinha sido recriminada quando ela estava fazendo alguma coisa, alguém recriminou, alguém debochou, alguém riu, alguém fez alguma situação vexatória, essa criança então se sentiu humilhada. E essa pessoa ela sempre vai dar um jeito de fazer escolha que gerem obrigações nela. Vou dar um exemplo também. Vamos fazer de conta que tem um homem que se sente preso ao casamento. Só que ele não consegue sair daquilo ali. Aquilo ali gera sofrimento. Então, ao invés de ele sair desse casamento, ele então começa a trabalhar em 2 ou 3 empregos. O que ele está fazendo? Ele está cada vez mais em situação de humilhação, né? Em vez de ele resolver, ele então se humilha, cada vez mais se afundando no trabalho. Ele não consegue sair daquilo ali. Fisicamente, como essas pessoas são? Geralmente as pessoas carregam esses traços que mostram para a gente essa vinculação a essas feridas. Então, geralmente são pessoas de um porte mais baixo, de um pescoço mais largo e geralmente apresentam problemas cardíacos. Quando essa pessoa ela busca a cura para sair desse meio, de não querer mais que o sofrimento faça parte da vida dela, para que ela se desvincule de situações que tragam sofrimento, essa pessoa, então, ela começa a arrumar um tempo para observar as suas próprias necessidades e dizer sim para ela, antes de dar o sim para os outros. E, com certeza, ela vai se sentir muito mais leve e vai conseguir desfrutar da liberdade que ela tanto tem medo de viver. Muito bem. Para se pensar, né? Mas não é para sofrer, não, minha gente. Porque às vezes a gente fica ouvindo e lembrando de situações e tal. Mas não é para sofrer, não é para ficar triste. É para olhar mesmo, gente. Porque é assim que a gente consegue passar aquele nível, atravessar aquela ponte, né, Nayara? É isso aí. Todos nós temos problemas. E os problemas são muito semelhantes. Né? Quando eu atendo diariamente, eu percebo assim, nossa, como isso se repete, como isso, né? Às vezes as pessoas têm medo de chegar aqui e expor o seu problema achando que é algo absurdo, que é só ela que tem esse problema. Mas não, a gente não vive a vida das outras pessoas para saber os sofrimentos e as dores que cada um carrega. Mas todos nós carregamos as nossas dores. Quando eu trago esse... Pode falar. E se a gente não olhar e não cuidar, né, não buscar entender esse sentimento, a gente vai ficar repetindo ciclos, né, minha gente? Porque muita gente acaba aí se envolvendo em relacionamentos tóxicos e problemáticos, porque aí diz, eu tenho o dedo podre, não tem nada disso, é lá da infância, então tem que olhar para lá. Isso é um exemplo, pode ser em outros setores da vida, né? Então, por isso é tão importante. Eu estou amando os temas que a gente está trazendo aqui, né, no programa. Tenho certeza que a gente consegue aí atingir muitas pessoas que de repente estejam precisando. Eu mesmo fico me tratando aqui, né? Com toda certeza, né? E se você aí de casa, de repente... precisa olhar para as suas questões também, dê esse passo por você nesse início de ano, né?
Quem sabe seu propósito seja esse nesse ano. Inclusive, a numeróloga falando aqui, um ano que vai ter a vibração do número 7, né? Que o 2023 é um ano, um ciclo 7. O 7 é um número de muito autoestudo, autoconhecimento, né? De introspecção, um número aí que pede esse olhar assim realmente pro eu, né? Um bom ano aí, ó, para as pessoas começarem um trabalho de autoconhecimento, de mergulho aí, né, nas suas questões internas e viver uma vida, né, um pouco mais leve, né, gente? Porque é isso. Eu tenho, meu coleguinha tem, a Nayara tem, todo mundo tem, minha gente. Então, a gente tá aqui para se ajudar, né? É isso aí. Jô, na semana que vem eu vou trazer as duas últimas feridas emocionais. Então, já vão pensando aí em casa. Conhece aquela pessoa controladora, Eita. dominadora? Eita! Conhece aquela pessoa rígida, extremamente rigorosa, exigente? Essas duas características são máscaras que as pessoas estão usando para não mostrar as suas dores emocionais, que nós vamos falar na semana que vem. Nós vamos falar na semana que vem da ferida emocional da traição e da ferida emocional da injustiça. Quando eu trago toda essa temática, é para que você entenda que existe sim um caminho, como a Jo disse, um caminho muito mais leve de cura, mas é que você precisa se permitir olhar para tudo isso. Tu dissesse que as pessoas não necessariamente têm as 5 feridas, né? Mas Não. Normalmente tem mais que uma. Isso aí. Então, quando senta aqui na minha cadeira, a pessoa que diz assim, eu sou tão controladora, eu digo, pode olhar que tem coisa lá que está vinculada na ferida da traição. Eu acho que eu tenho as 5. Eu acho que eu tenho as 5. Eu vou ter que ir aí. Viu, gente? O negócio é rir, né? Ô, Nayara, acho que eu vou marcar um atendimento aí contigo. Misericórdia. Bora. Ó, tu atende aonde, Nayara? Eu tenho um centro de terapia em Jacinto Machado, aqui localizado no Calçadão, em Jacinto Machado, e atendo o mundo todo online, né? Porque hoje a maioria dos meus atendimentos são online. Então, pronto, olha aí, ó. A tua vizinha, minha telespectadora assídua aqui, tá aqui falando comigo, a Cirlei dos Anjos Marias. Jo, a Nayara é minha vizinha. Eita, mulher inteligente, adoro ela, muito importante seu trabalho. Mas ela tem um pai que canta muito. Agenda com ele, é nota 1000. Verdade? Teu pai é cantor? Já foi antes de eu nascer, né? Vou fazer 41, antes de eu nascer, ele cantava aí pelas rádios, né, aqui da região, mas hoje ele canta como hobby, canta em casa, né? Então, e aí por aí vai. É uma história bem bonita até então, de se ver. A próxima vez que tu... Vamos marcar para te vires aqui pessoalmente, aí tu traz teu pai junto. Aí a gente faz um bate-papo aqui com cantoria, né? Eu vou marcar meu atendimento com a Nayara, daí eu vou aí tomar um café contigo, tá, Cirlei? Aí tu... Tá, Cirlei? Aí nós vamos tomar um cafezinho, botar a conversa em dia. Nayara. Tá certo, querida. Adorei. Muito obrigada por compartilhar aí com a gente todo esse conhecimento, né? E tenho a certeza aqui no meu coraçãozinho que a gente vai ao longo desse caminho aí, né? Talvez espalhando aí sementinhas, né? De cura aí por esse planeta e podendo ver as pessoas olharem mais para si e melhorando, né? E usar a palavra aqui que a Grazi adora, e reverberando, né? Essa cura aí. A gente precisa espalhar. Obrigada, minha linda. Um beijo no teu coração. Até semana que vem.
Gratidão, boa semana para todos e nos vemos na próxima terça-feira. Até lá. Viver Sistêmico, com Nayara Della Vecchia. Apoio Cultural. Nayara Della Vecchia, terapeuta.